Fala Creepers, como é que vocês estão? Tudo certo? A história de hoje é sobre um cara recém-formado, desempregado, cheio de dívida e a conta bancária fazendo cosplay de deserto. Só que daí é oferecido um emprego pra ele e o salário é ótimo. O problema é que o caminhão para sozinho, existem coisas morando na floresta e segundo o chefe, se alguém aparecer chorando e implorando por carona, o ideal é acelerar e fingir que não viu. Ou seja, uma vaga de emprego normal. Então, coloca o cinto, não olha pros lados e, pelo amor de Deus, não desce do caminhão. Bora pra história. Não se assuste se a estrada parecer alguns minutos mais longa toda vez que você dirigir por ela. É porque ela realmente está. Manual do Funcionário, seção 7.c. Foi mais ou menos na época em que me formei na faculdade e finalmente criei coragem para verificar o vazio absoluto que era minha conta bancária que percebi 3 coisas. Talvez uma graduação em letras não tivesse sido a escolha mais inteligente para preencher o já mencionado vazio absoluto que era minha conta bancária. 2. Eu não podia mais morar no alojamento estudantil. 3. Eu não fazia a menor ideia do que fazer da minha vida. Tudo isso, junto com uma boa mistura do típico estresse, depressão e insira aqui um transtorno de ansiedade da geração Z, provavelmente foi o motivo pelo qual respondi ao anúncio que chegou à minha caixa de correio oferecendo vagas para caminhoneiros ao longo da costa do Pacífico. Na verdade, eu não esperava que nada resultasse da minha candidatura, mas a empresa respondeu imediatamente e se ofereceu para pagar uma viagem para que eu fosse conversar com eles. Eu nunca tinha ido à Califórnia, então por que não? Além das perguntas típicas de uma entrevista, a única outra coisa que me fizeram realizar foi uma avaliação de habilidade. Tudo que você precisa fazer é levar um caminhão de carga até o ponto de retorno e voltar. O gerente que conduzia a entrevista, Randall, balançou um molho de chaves diante de mim. Ele parecia um cara bastante agradável, ainda que um pouco reservado. E então continuou. Não é muito difícil. Você parece ser um rapaz competente. Então eu disse, eu não preciso de uma carteira de motorista comercial? Na verdade, eu havia dirigido o ônibus circular do campus durante 2 anos na faculdade, mas ele não era grande o suficiente para exigir uma habilitação comercial. Eu havia deixado isso claro na minha candidatura. Você acha que consegue dirigir um caminhão desse tamanho? Bem, sim, mas... Tudo bem, então não se preocupe com isso, Randall me disse. A que distância fica o ponto de retorno? Olha, para a maioria das pessoas, são 4 horas, mas pode levar menos. É isso que estamos testando em você. Então você quer que eu corra em um veículo de 5 toneladas, para o qual eu não tenho habilitação. Bem, está mais para 15 toneladas, e de jeito nenhum, não corra. Isso contaminaria os resultados. Queremos cronometrar quanto tempo você leva naturalmente. A lógica não fazia sentido. Não corra, mas fique torcendo para chegar rápido? Mas bem, isso não importava. Toda aquela situação era suspeita. Aquilo era ilegal em vários níveis, e uma prisão federal não era o que eu imaginava que o palestrante principal queria dizer com aproveite todas as oportunidades durante o nosso discurso de formatura. Eu estava me preparando para dizer tudo isso a Randall e sair direto do escritório quando... eu esqueci de mencionar, disse ele. $800 como compensação pelo seu tempo. E 10 minutos depois, eu já estava dentro da cabine, girando a chave na ignição. Eu percebi outro homem, mais ou menos da minha idade, sentado na cabine de outro caminhão, ligado do outro lado do estacionamento. Eu percebi um outro homem, ele era mais ou menos da minha idade, sentado na cabine de outro caminhão ligado do outro lado do estacionamento. Randall me olhou e disse, outro candidato. É mais fácil para nós cronometrar vários de vocês ao mesmo tempo. O outro homem acenou amigavelmente para mim e, em seguida, com a mesma simpatia, mostrou o dedo do meio, praticamente dizendo que chegaria antes de mim. Qual é o endereço do ponto de retorno? Perguntei a Randall, balançando o celular para mostrar o aplicativo do Google Maps aberto. Não. Nada de celulares, disse Randall. Em vez disso, ele explicou como eu reconheceria o ponto de retorno. Um posto de pesagem sem funcionários, com um telhado vermelho
em algum lugar mais adiante na rota 333, além de algumas outras orientações básicas. Primeiro, não use o celular por motivo algum, nem mesmo para ouvir música. Deixe-o no modo avião ou, melhor ainda, simplesmente desligue-o. Mesmo que haja uma emergência, use o rádio portátil. 2. Mas fique à vontade para ouvir o rádio do caminhão. A estação 86.9 FM toca música country, caso você goste, mas provavelmente é melhor evitar a estação 96.5. Ah, e tome muito cuidado se o seu rádio mudar para a estação 444 completamente do nada. Isso acontece sempre durante a madrugada. 3. Não dê carona a ninguém. Nem mesmo se a pessoa parecer ferida. Nem mesmo se ela estiver implorando e chorando por uma carona. Principalmente se estiver implorando e chorando. É sério, não dê carona. 4. Mais ou menos na metade do caminho, seu caminhão vai morrer e parar. Não entre em pânico. Não desligue o motor. Não saia. Coloque-o no estacionamento e espere exatamente 1 minuto e 47 segundos. Depois disso, o motor deverá voltar a funcionar. Se por algum motivo o caminhão não ligar depois desse tempo, bem, ele deve ligar. Mas e se não ligar? Eu perguntei. Então Randall disse: esconda-se. Mas esconda-se muito bem. Feche os olhos até ele ligar. Mas, ignorando isso, ele deverá ligar normalmente após a contagem. Certo, então. Tudo isso está explicado com mais detalhes no manual do funcionário. Ele me disse quando eu, compreensivelmente, tentei fazer mais perguntas. Você não precisará se preocupar com a maioria dessas coisas, a menos que consiga um emprego. Apenas não use o celular e, mais importante, não surte quando o caminhão morrer. Mas como você já sabe que ele vai... Ele ergueu as mãos e balançou a cabeça, indicando que não responderia mais minhas perguntas. $800, lembrei a mim mesmo. Há algo um pouco destruidor na percepção de quão baixo pode ser o preço pelo qual você pode ser comprado. Por outro lado, também há algo destruidor em ser um recém-formado, desempregado e sem dinheiro. Então, cada um com seu veneno. Ah, uma última coisa. Randall me disse debaixo da janela. Não importa o que você veja ou o que aconteça. Nunca pare de dirigir. Obrigado, Randall. Isso não é nada sinistro. Mas ele não disse mais nada, apenas piscou para mim. Observei enquanto o outro entrevistado saía primeiro. Meu concorrente. Decidi, agora que realmente tive um segundo para processar a apresentação dele. Era simplesmente um babaca. Depois de ajustar os retrovisores e o banco, saí atrás dele, extremamente consciente do cronômetro na mão de Randall, enquanto ele diminuía até virar um pontinho no meu retrovisor. A parte mais angustiante de toda a experiência é não ter GPS. Eu não estava preocupado em me perder. As instruções consistiam basicamente em dirigir em linha reta pela rota 333 até chegar ao destino. Mas havia algo perturbador em saber que, caso eu me perdesse, não teria permissão para consultar minha localização. Acho que nunca tinha dirigido para um lugar novo sem o celular. Já sei o que vocês boomers vão dizer. Minha geração é fraca. Nunca aprendemos a fazer as coisas do jeito difícil e nós somos viciados em tecnologia. Ao que eu responderei: é verdade. Ou melhor, é justo na realidade. Mas tentem vocês também abrir mão dos iPhones de vocês. Vocês já estão tão acostumados quanto a gente. Os primeiros minutos da viagem transcorrem tranquilamente. A rodovia era um pouco sinuosa, mas fora isso, era calma e tinha uma vista magnífica. Árvores gigantescas, alguma variedade de sequoia, eu presumi. Elas erguiam-se sobre mim por todos os lados, mas, por mais bonito que fosse, o trecho de 2 pistas estava praticamente deserto. Nenhum outro carro passou por mim. Nenhum surgiu silenciosamente atrás de mim. Acendi os faróis para lidar com as sombras. Para falar a verdade, era até um pouco assustador. Depois de algum tempo, comecei a vislumbrar o caminhão do meu concorrente entre as árvores. Eu passava por uma curva e o caminhão dele surgia rapidamente entre os galhos e troncos. Ele desaparecia depois das curvas, mas eu estava o alcançando. Como eu passaria por ele?
A estrada era estreita, e caso aquilo fosse algum tipo de corrida de velocidade, não havia a menor chance dele encostar para me deixar passar. Talvez outra pista surgisse em breve. Talvez, se eu buzinasse, conseguisse assustá-lo o suficiente para que ele me deixasse passar. Será? Bem, no fim das contas, isso não importou. Assim que fiquei bem atrás dele, meu caminhão ficou em silêncio. Não houve nenhum engasgo de vida saindo do motor, nem a tosse agonizante de uma máquina morrendo. O pedal do acelerador simplesmente parou de funcionar. Meu caminhão desacelerou e desacelerou mais um pouco até que parou. Eu estava preparado para aquilo. Eu esperei, contei mentalmente. Randall sabia. De alguma forma, ele sabia que meu caminhão morreria em algum momento, mas não parecia preocupado. Será que aquilo havia sido planejado? Alguma maneira de observar como reagimos a situações estressantes? Percebi que estava olhando freneticamente ao redor em busca de uma câmera de segurança. Não seja paranoico, eu pensei. Exatamente como ele havia dito, em algum momento próximo ao 100º segundo, o motor rugiu e voltou à vida. Meu caminhão de carga avançou os solavancos, e quando pisei no acelerador, ele ganhou velocidade. Ok, então. O restante da viagem foi, felizmente, tranquilo. Nunca alcancei novamente o caminhão do concorrente, mas fora isso, tudo correu bem. Em algum momento, as árvores foram ficando mais escassas até darem lugar a um pequeno trecho de rodovia no deserto, e então estava lá, o posto de pesagem com telhado vermelho. Reduzi a velocidade e olhei o horário. Mas aquilo não podia estar certo. Eu havia dirigido por apenas meia hora ou algo assim, e o outro caminhão nunca havia passado por mim. Randall dissera que normalmente eram necessárias várias horas para chegar ali. Aquele não podia ser o lugar correto. Mas era, ou melhor, tinha que ser. Eu ainda estava na rota 333. Eu tinha certeza disso. Aquele era o primeiro posto de pesagem, e a descrição correspondia perfeitamente. Peguei a câmera digital que Randall havia me entregado e tirei uma foto. Caso estivesse errado, pelo menos poderia alegar estupidez, em vez de parecer que eu estava tentando trapacear. Talvez essa foto fosse o suficiente. Conduzi o caminhão pelo posto sem funcionários e retornei pelo mesmo caminho por onde havia vindo. Por fim, cheguei novamente às sequoias. O mundo passou da luz do sol para a sombra e a neblina. Tentáculos de névoa flutuavam sobre raízes expostas e eu estaria de volta em apenas alguns minutos. Então, mais uma vez, o caminhão começou a desacelerar. Praguejei. De novo não. Mas, com certeza, o caminhão parou em uma parte da floresta tão coberta por sombras que poderia ser noite. Insetos entravam e saíam rapidamente dos feixes dos faróis. Alguma coisa estava errada. São os nervos, disse a mim mesmo. Toda essa situação é estranha. Então você está pensando demais. Esse geralmente era o problema. Pensar demais. Entrar em uma espiral até travar completamente. Foi por isso que me formei em uma área que me permitia ficar quieto, batendo nas teclas do meu notebook. Foi por isso que consegui um emprego no ônibus circular do campus, onde não teria que conversar com ninguém, e por isso também me candidatei àquela vaga. Aquela sensação de que alguma coisa na minha vida estava errada vinha crescendo havia meses, talvez anos. Algo fora do lugar. Mas depois de analisar e eliminar as únicas coisas que poderiam estar causando aquilo, tudo o que restava era eu. A coisa quebrada era eu. E, talvez, aquilo não fosse algo do qual eu pudesse fugir de maneira realista. Mas eu certamente poderia tentar. Pela primeira vez em meses, enquanto dirigia pela Rota 333, eu havia me sentido normal diante da emoção de deixar alguma coisa para trás. Mas agora eu estava parado, estagnado, e todos esses pensamentos haviam voltado. E então veio outra percepção. Há quanto tempo estou parado? Dessa vez, eu não tinha contado. Depois do que aconteceu da última vez, não havia necessidade, mas parecia que pelo menos alguns minutos haviam se passado. Talvez, eu comecei a contar mentalmente. 20, 45, 60...
e desisti. Definitivamente havia se passado mais de 1 minuto e 47 segundos. O caminhão continuava imóvel. As primeiras bordas geladas do verdadeiro medo começaram a penetrar em mim. Lá ele. Subindo pela minha coluna. Ah, tá. E se enrolando ao redor do meu coração. Desculpa a piada, galera. Esperei mais um pouco. Praguejei mais um pouco. Quando nenhuma dessas opções deliciosamente brilhantes funcionou, coloquei o caminhão no estacionamento, abri a porta e desci. Do lado de fora estava mais frio do que eu havia imaginado. E estranho. É claro que o lugar estava coberto de sombras, mas ainda era verão. Considerei tentar abrir o capô daquela coisa. Por algum motivo, todos os homens, mesmo aqueles de nós que não têm conhecimento algum de mecânica, sentem uma espécie de controle ao examinar pensativamente motores quebrados. Mas diante de uma fera gigantesca como aquela, eu não podia fingir que sabia por onde começar. Olá? Chamei. Na neblina, ao longe, algo quase parecia uma figura. A névoa passou diante dela, e então essa figura desapareceu. Será que alguém morava por ali? Talvez eu pudesse pedir ajuda. Mas quando a névoa se dissipou, não havia ninguém. Esconda-se. Foi isso que Randall havia me dito, ainda que de maneira casual. Esconda-se e feche os olhos. Mas aquilo simplesmente parecia ridículo. Alguma maneira de me distrair para que eu não percebesse que ele havia me colocado em um veículo imprestável. De qualquer modo, eu precisava voltar para pegar meu celular. Que se danem as regras, eu mesmo pediria ajuda. Mas a maçaneta estava trancada. Contornei o caminhão até o outro lado e tentei a maçaneta de lá, mas também estava trancada. Praguejar sem parar talvez não tivesse resolvido meus problemas nas 2 primeiras vezes, mas não havia motivo para não tentar uma terceira, certo? O frio apertou meu coração até que eu mal consegui respirar. Observei enquanto mais névoa entrava entre as árvores. E a figura? Ela havia voltado. Mais perto. Pela segunda vez, quase gritei pedindo ajuda. Esconda-se. Antes que eu pudesse pensar demais sobre o fato de estar pensando demais, antes que eu pudesse questionar o quanto pareceria idiota, deitei de barriga para baixo e rolei para debaixo do caminhão. Então apertei os olhos com força. Um par de passos se aproximou do veículo. Comecei a erguer a cabeça para olhar, mas me contive e pressionei o rosto contra o asfalto, onde não seria tentado. Outro par de passos se juntou ao primeiro, depois outro. Eles começaram a se mover mais rapidamente, sem seguir qualquer padrão específico ao redor do caminhão. Uma dúzia de patas de cachorro batendo contra o chão, mas mais pesadas, mais intencionais. Elas eram frenéticas. Alguma coisa tentou abrir as portas. Eu ouvi os puxões frustrados, repetidas vezes. Estavam vasculhando a área, procurando uma maneira de entrar. Não olhe, não olhe, não... Acima de mim, o motor rugiu e voltou à vida. De uma só vez, as centenas de passos desesperados pararam completamente. Eu nem perdi tempo. Rolei para fora do meu esconderijo, corri pela estrada deserta até a porta que agora estava destrancada e coloquei o caminhão em movimento. Em poucos segundos, eu estava voando pela rodovia de volta para um lugar seguro. É isso, pensei. Passei pelo teste doentio e agora poderei voltar em segurança e recusar esse emprego perturbador de uma vez por todas. E tudo isso era verdade. Eu estava seguro. Poderia gritar com Randall, mas não antes de ver o que estava depois da próxima curva. Aquilo surgiu do nada. Desviei como um louco para evitar a colisão, quando finalmente consegui processar o que estava obstruindo a estrada. Eu já havia passado, sem qualquer possibilidade de reduzir a velocidade e voltar. Era o caminhão do meu concorrente, completamente parado, na diagonal, bloqueando toda a estrada. E o homem que o dirigia estava estendido sobre o capô, atravessado por um galho de árvore do tamanho de uma porta. Seus olhos haviam sido arrancados.
Assim que retornei, avistei Randall. Ele estava com um sorriso satisfatório em seu rosto. E quando desci do carro, já fui logo perguntando: "O que foi aquilo?" Agora, não vamos ficar agitados demais. Randall desviou os olhos da mesa e olhou para mim, de volta ao pátio dos caminhões. O que eram aquelas coisas? Quem fez aquilo com outro cara? Outro cara? Ele foi atravessado por uma árvore. Os olhos dele eram literalmente buracos vazios. Randall suspirou. Não foi o suspiro de "Ah, não tem um homem louco gritando comigo." Foi o suspiro de "Ah, ótimo, mais um pouco de papelada." Unidade 50. Ele falou pelo rádio portátil. Há uma limpeza a alguns quilômetros daqui. Parece ser uma daquelas bem complicadas. Talvez esperem 1 hora para deixar os habitantes da floresta se acalmarem antes de entrarem para fazer a retirada. Como assim limpeza, Randall? A gente precisa chamar a polícia. Não, jovem, não vamos chamar ninguém. Eles preferem não saber sobre essas coisas. A gente não pode simplesmente deixar ele lá. Ele levantou as mãos. Eu sei que você está em choque, mas, como eu disse, vamos tentar nos acalmar. Gritar também não está ajudando ninguém. Eu entendo. Vamos garantir que ele seja retirado de lá. É perfeitamente compreensível que você tenha retornado mais cedo. Por algum motivo, foi esse fato estranho e insignificante que finalmente me arrancou do meu frenesi. Por mais injusto que um assassinato pudesse ser, para um recém-formado, nada jamais superaria a injustiça de ser reprovado em um teste que eu sabia ter passado. Eu não voltei mais cedo, eu disse. As sobrancelhas dele se franziram. Peguei a câmera digital e enfiei diante do rosto dele a imagem do ponto de retorno. Lentamente, sua expressão se transformou em uma mistura de choque e admiração. Você ficou fora por 1 hora, talvez 1 hora e meia no máximo, Randall refletiu. Então se levantou, sorriu e estendeu a mão. Você conseguiu um emprego. Eu consegui o quê? Você não estava ouvindo, cara? Acabei de ver um homem morto. Eu mesmo quase morri. Não existe a menor possibilidade de eu aceitar seja lá o que piada de emprego for essa. 140 mil de salário base, além de benefícios e horas extras. 10 minutos depois, eu já tinha assinado a oferta. Vá em frente. Odeie-me, caso queira. Mas nunca subestime o que você mesmo faria sob o peso de uma dívida estudantil de 6 dígitos. Caso você vá ser infeliz, não importa onde esteja. É melhor ser infeliz e rico. Foi somente algumas horas depois, após o voo de volta para casa, quando eu já estava seguro na minha cama, no campus, e toda a entrevista parecia um pesadelo distante, que finalmente abri meu novo manual do funcionário. Encontrei a seção sobre um incidente de 1 minuto e 47 segundos. Era a seção 9.A. Ela explicava o mesmo que Randall havia explicado, que eu deveria contar mentalmente, não entrar em pânico e que, normalmente, nada aconteceria. Havia também algumas explicações adicionais. Caso seu motor não volte imediatamente à vida depois que o período de espera terminar, feche os olhos e esconda-se. As coisas na floresta acabarão perdendo o interesse. Acima de tudo, permaneça dentro do veículo. Caso saia em qualquer momento, durante a cerimônia de caça, elas reconhecerão seu cheiro, e você nunca mais terá descanso. Nunca mais terá descanso. Era tudo o que eu estava pensando após ler aquilo. Afinal, amanhã irei fazer uma nova viagem. E é isso, galera, e assim a gente começa mais uma série. Eu vou tentar postar a série completa até o final de semana. Eu não vou prometer nada porque é uma série bem longa. E é isso. Se for dirigir, não beba, e se for beber, me chame. Fui!